Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudá-los na graça, na paz, também na misericórdia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, Números capítulo 11, versos 16 a 30. Leremos este texto de forma responsiva, ainda que assentados. Um belo texto informativo, nos contando um pouco da história da caminhada do povo de Israel no deserto, rumo à terra prometida. Números, capítulo 11. Os versos 16 a 30. Leitura responsiva. Números ainda aí no início, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? O Pentateuco, quarto livro aí do Pentateuco, escrito por Moisés. Números capítulo 11, 16 a 30, leitura responsiva. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gato que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Vamos orar? Senhor Deus, nós já foi pedido aqui pelo nosso irmão, reverendo Melquisedeque, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, uma vez lida a Tua palavra, que nós possamos compreendê-la. Na verdade, nós sabemos aonde o Senhor quer nos conduzir, o que o Senhor quer de nós. Difícil é
inclinarmos o nosso coração para sermos obedientes ao Senhor. Isso só o Senhor pode fazer através do teu Espírito. É uma noite que o Senhor nos trouxe aqui para falar aos nossos corações e certamente falará. Portanto, Pai, ajuda-nos a aquietar o nosso coração, a esperar no Senhor e saber que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Dá-nos a força necessária, ajuda-nos a depender do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Há pelo menos 20 anos fala-se que há uma crise de liderança mundial. Aqueles nomes que traziam uma coalizão ou que chamavam a atenção das pessoas, não há mais. Há uma profunda crise onde nós julgamos que os líderes são fracos, são medíocres. Medíocre não é um palavrão não, tá gente? É na média. São relapsos, muitas vezes estão preocupados consigo mesmos e ao invés de cumprir aquilo que é o seu chamado. Seja no âmbito religioso, e você já ouviu e sabe disso, seja no âmbito civil. Então, nas duas frentes onde Deus chama os seus ministros, sejam da palavra, que são os líderes religiosos, ou sejam os ministros ou os magistrados civis, há uma crise profunda, profunda. Porque aquilo que Deus colocou foi esquecido. Aquilo que Ele pediu foi deixado de lado. E nós, então, acumulamos um sério problema. Há uma ilusão no mundo de que o líder é o mais poderoso, é o mais forte e é aquele que merece todo o respeito. De fato, há um desejo do coração humano por isso. Por exemplo, as pessoas amam os ditadores. As pessoas amam os maus líderes. Por quê? Porque, de certa forma, ou em alguma medida, ele é um simulacro de poder. Em outra, ele dá algumas coisas que agradam o coração. E por isso ele acaba convencendo muitas pessoas. É por isso que às vezes, vocês, ainda que sabendo que é verdade, vê muitas pessoas defendendo, seja um líder político, seja um líder religioso, e ainda que ele fala, não, jamais, ele nunca faria isso. E muitas vezes o líder mantém a sua postura, invulnerável, impenetrável, de dizer que ele é perfeito e que ele é o melhor. Não é esse o conselho da Bíblia, que é o conselho do próprio Deus. Por isso mesmo a Bíblia não teve nenhuma, vou dizer aqui essa expressão melhor, não teve nenhuma tentação de esconder a falha dos seus líderes. A Bíblia escancarou o problema. Paulo e Barnabé quase chegaram às vias de fato. Davi cometeu um adultério, um assassinato. Abraão mentiu feio, falou que a mulher era irmã e quase fica sem a mulher. Se Deus não intervém lá, Faraó já tinha levado ela para ser mais uma de suas esposas. A Bíblia não esconde essas coisas. Por quê? Porque quer que nós aprendamos e entendamos qual é a direção de Deus para a nossa vida. Essa é a nossa crise hoje. Nós não encontramos líderes servos, líderes que são moldados pela palavra de Deus, seja no âmbito civil ou religioso. E eu diria que é mais vergonhoso no religioso do que no civil, porque o civil não parte da perspectiva da palavra de Deus, mas o religioso, principalmente protestante, parte da palavra de Deus. Então nós temos uma crise, há uma necessidade de falar desse assunto. Se você for a uma livraria, hoje a gente não vai muito em livraria, mas se você abrir um site de uma livraria, você vai ver que há muitos títulos sobre liderança, os mais variados possíveis, e há um tempo atrás começou-se a falar sobre liderança serva, ainda que esse título remonta talvez o ano do meu nascimento, 1976, mas tem sido ainda uma crise. Porque de fato eu quero um bom salário, eu quero ter o poder, o controle, e talvez as mídias sociais fizeram muito mal para a maioria dos líderes que não compreenderam a concepção de que o líder é um servo, seja ele no âmbito civil ou no âmbito religioso. E é claro que a minha ênfase é muito mais no religioso, mas seria bom que aqueles que são líderes no âmbito civil ouvissem também e aquietassem o seu coração. O livro de Números está contando a história trágica de Israel. Digo trágica porque em 2 anos era para ter entrado na terra prometida, lembra? Terra que mana leite e mel, terra que precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva, não é a parreira inteira não,
um cacho de uva. Mas aí 10 dos 12 espias falaram, não, os homens lá são tudo meio parrudão, grandão. Eu me senti como um gafanhoto diante deles. E acabou se criando uma sedição e não entraram. Isso vai ser narrado aqui no capítulo 13. Então está contando que mais de 601 mil homens saíram do Egito, sem contar mulheres e crianças. Então a maioria dos comentaristas acredita que são cerca de 2 milhões de pessoas que começam uma caminhada. O livro de Números vai contar tribo por tribo, vai explicar a disposição dessas tribos e vai dizer que havia uma nuvem onde Deus se manifestava, chamada de Shekinah. Ela vinha, descia sobre uma tenda, que era o tabernáculo, o lugar de habitação, e ali Moisés entrava e falava face a face com Deus. Então o povo ouvia a direção de Deus nesse sentido. Havia uma nuvem maior que ficava sobre o povo, um deserto de 50 graus. Né? Não tinha ar-condicionado, então uma nuvem para dar sombra. Quando essa nuvem começava a se mover, e você olhava lá para o céu, você começava a juntar suas panelas, suas trouxas, suas roupas, e você sabia que tinha que caminhar. A nuvem parava, você desmontava lá, guardava suas panelas, montava sua tenda e ficava lá. Fosse quem não gosta de mudança como eu, falava, não desamarra tudo não. Ai que essa nuvem começa a mexer. Às vezes a nuvem mexia de um dia para o outro, e às vezes demorava 2, 3 semanas, até um mês. E isso para nos ensinar o quê? Que nós só caminhamos quando Deus diz. Eu ia ficar com muita raiva, não sei você, não é? Mas por que a gente não caminha mais rápido? Por que nós não vamos? Dá para andar à noite, ó, tem lá a torre ou a coluna de fogo. Mas vejam, Deus quer nos ensinar, como ensinou o povo. 2 anos se tornaram 40 anos. E o livro de Números é para contar assim, vejam como o povo murmurava, vejam como o povo reclamava. Não está escrito aqui, mas isso é a minha conclusão. Vejam como eles são iguaizinhos a nós. E esse é o grande problema. Toda a história, para a gente entender sobre o livro Líder Servo, começa com uma murmuração que você não faz. O pessoal do Egito comendo maná todo dia. Maná caía assim, devia ser igual sucrilhos. Nossa, eu detesto sucrilhos. Caía lá, toda manhã. Aí sua mãe fazia, né, ali malabarismo. Um dia devia fazer omelete de sucrilhos, que era o maná. Outro dia bolo de maná. Entendeu? Para ver se engana o seu estômago. Você tá lá. Aí um dia a galera, uma turma que já tinha um coração contra Deus, falou assim, ah, que saudade do Egito. Aqueles peixes, aqueles alhos, cebola, melões. A maioria não devia nem gostar, mas tudo bem. Ah, se a gente pudesse voltar lá. E virou uma confusão. Porque na hora que você fica bravo, quem que você procura? O líder. E Moisés foi ficando numa situação ali bem complicada. Deus puniu o povo, esse lugar chamou-se Taberá, né, porque o fogo do Senhor consumiu alguns por conta da sua reclamação. E vejam, você que é gordinho como eu, reclamação por comida, hein, gente? Por comida. Mas nessa situação, Moisés abriu o seu coração. E eu já falei que eu sei que Moisés reclamava porque ele orava. Ele não era de reclamar para o povo. Falava, não aguento mais vocês são complicados, isso é isso. Ele falava com Deus. E ele, mais uma vez, abriu o coração para Deus. E eu destacaria o final, que é o verso 14 e 15, que ele fala assim, Deus, eu não tenho mais condição de levar esse povo. E fez um pedido singelo, que todo líder, quando está nessa situação, faz, querendo ou não. Pode me matar, pode me levar. Lembra? Alguns líderes fizeram isso. Falou, Deus, me tira daqui, me leva. Eu não quero mais, eu não quero. Eu não aguento mais, eu quero sair. Eu estou fora. E aceito até morrer. Porque assim, um crente em sã consciência, obrigado, sério. Um crente em sã consciência jamais faria essa oração, né? Alguém aqui já orou para morrer? Pode levantar a mão, vai lá. Alguém aqui? Quem mais? 2, só? A maioria deve estar falando assim, 3. A maioria deve estar falando assim, meu Deus, eu jamais. Vai que eu... Já pensou? Eu não vou nem falar aqui brincando. Vai que eu falo brincando e vou, né? Não é verdade? Nós queremos viver, mas quando a vida aperta, quando os problemas surgem, a nossa reação não são as melhores. Não são as melhores.
eu já aviso para você que Deus fez algo inaudito, que talvez nunca vá fazer. Eu, como curioso que sou, não sou da matemática, mas Moisés fala assim para Deus: Senhor Deus, como é que o Senhor vai dar comida para esse povo? O povo quer carne, são 600 mil homens. Aí eu fiz aquela conta que o povo fala: cada homem come 300 gramas de carne, né? 180 mil quilos de carne. Se você continuar lendo o texto, eu não tenho tempo, senão vou mudar o meu assunto aqui. Numa proporção de cerca de 80 a 90 quilômetros, numa altura de aproximadamente 70 centímetros, Deus mandou, pensou uma fileira, daqui a Botucatu, uma fileira de 70 centímetros de codorniz, para o povo comer. E foi o que Deus falou: você não vai comer 1, 2 dias, não. Eu comeria lasanha todo dia? Não, uns 4 dias até aguento, mas no quinto eu já ia falar: acho que esse molho aqui está meio... Não é assim? O molho está me deixando meio... Deus falou: vocês vão comer 1 mês, até vocês, a palavra é feia, né? Enfastiar. Eu prefiro lá da minha terra, até vocês se empanturrarem. Sabe quando você come e fala... os gordinhos sabem o que é isso, né? Você come e fala: acho que não me caiu. Não é que não te caiu bem, você comeu demais, meu querido. Não é? Não me caiu bem esse negócio. É o exagero. Deus falou: vocês vão aprender. Porque não se brinca com Deus. E muitas vezes essa é a nossa reclamação: meu trabalho é ruim, a minha vida é ruim, a minha igreja é ruim, o meu líder é ruim, meu marido é ruim, minha mulher é ruim, meus filhos são ruins, tudo que eu tenho é ruim. E às vezes nós não compreendemos que Deus é gracioso em nos sustentar. Então eu quero falar nessa noite sobre o líder servo, não sobre comida. E quero falar aqui sobre as 3 iniciativas de Deus para levantar líderes servos para conduzir o povo de Deus. Mas lembrem-se, a briga começou por uma coisa boba: comida. Que saudade de comer um peixe. Eu nem gosto de peixe. E muito menos de pescar, tá? Não me chame para pescar. Que vontade de comer um peixe. Não como melão também. Eu leio esse texto e falo assim: melão? Que pessoa vai querer com melão? Mas tudo bem. A briga começou por isso. O líder estafou e falou assim: eu estou fora. Estou disposto a morrer para sair daqui. E olhe que o capítulo 12 vai dizer que o homem Moisés era o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra surtou. Não de dar piti, sabe, de confusão, mas de chegar diante de Deus e falar: Deus, para mim acabou. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu estou fora. E a maioria de nós que estamos aqui, exceto os adolescentes, já começamos a falar esse tipo de coisa. Não, eu não quero mais ficar nessa universidade. Não aguento mais isso aqui não. O professor fulano de tal me perseguindo, me dando nota baixa. Eu faço isso, ele faz aquilo e tal. Ou no seu trabalho. Se você é patrão, você não quer mais ser patrão de ninguém. Se você é patrão, você está falando assim: eu era feliz quando eu era funcionário. E se você é funcionário, você está falando assim: eu seria feliz se eu fosse patrão. Porque o mundo que nós vivemos, irmãos, é confuso. Lembra semana passada que eu falei? Remador de porão, que não vê o que está acontecendo. Tem que confiar que Deus está no controle e está conduzindo tudo da forma correta. Então essas são as nossas indagações. Mas vamos lá. A primeira iniciativa de Deus para levantar líderes servos para conduzir o povo de Deus é o chamado de Deus. Por que nós temos uma crise? Aí o verso 16 e 17 nos ensina. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei ali, falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. De trás para frente, todo líder tem que aprender o seguinte: se você quer liderar, existe uma carga que você tem que carregar. Não é uma cruz, tá? É uma carga. É um peso. Se você quer ser um pai de família, existe um peso. Se você quer ser um esposo, existe um peso. Se você quer ser um líder, existe um peso. Você quer ser uma esposa, existe um peso. Se você quer ser um filho ou uma filha, existe um peso. E achei legal, agora não vou lembrar quem falou isso, né? Que às vezes os filhos falam assim para os pais: eu não pedi para nascer. Aí alguém deu uma resposta: mas você saiu
né, usando a ilustração lá dos milhões de espermatozoides, mas você acelerou para entrar lá no óvulo, né? Então, aí tirou, né, a desculpa aquela, eu não pedi para nascer. Então, por que você não ficou para trás, né? Complicado, tá vendo? O pessoal é mais inteligente que nós, arruma as respostas para tudo. Aí, se meu filho um dia falar isso para mim, eu já tenho a resposta agora. Mas esse é o nosso problema, nós não entendemos sobre peso. Eu entendo que eu sou líder para ficar mais leve. Aí ninguém me reclama, ninguém me fala nada. Então, nós estamos aqui com um problema de seleção, de treinamento e de envio. Seleção. A maioria dos homens e mulheres capazes para liderar não se oferecem para liderar. Eles são bons no que fazem ou já fizeram, mas hoje, de alguma maneira, não querem fazer ou não se dispõem. Outros não aceitam ser treinados. Moisés teve um treinamento singular. Eu não estou falando dos 40 anos no Egito, não. Estou falando dos 40 anos no deserto, cuidando dos animaizinhos do seu sogro. O sogro dele era um homem bom, mas não diz a Escritura que o sogro deu nada para ele. Só diz que ele cuidava do rebanho do seu sogro. A única coisa que o sogro deu foi a filha, lembra? Falou, esse homem é bom, vou te dar minha filha Zípora. Aí fica um ensinamento para os pais, né? Não fica segurando sua filha, não. Passou de 18 anos, pareceu um homem bom, crente, trabalhador, entrega a sua filha, não fica segurando, não. Entendeu? É o que a Bíblia ensina. Não fica segurando, não, porque às vezes o pai, não, mas minha filha está tão nova. Não. Não diz que Moisés foi servido por ele em muitas coisas, mas diz que nesse tempo, esse homem que era arrogante, porque ele era, já pensou? Filho da filha de Faraó? Você já foi filho da filha de alguém importante? Eu nunca fui, não sei você. Porque quando você é filho da filha de alguém importante, você fala assim, então, eu sou filho do fulano de tal, né? Eu não falo porque eu não sou filho do fulano de tal, mas você já deve ter falado se você, eu sou. Talvez meus filhos um dia vão querer falar, não, eu sou filho do reverendo Marcelo. Lá da... Faz isso não, meu filho, não me quebra não, né? Pode falar, é meu filho mesmo, mas não usa aquilo que eu faço ou o título para ser um credenciamento, porque não é assim que funciona. Mas Moisés tinha isso. Aí agora ele ficou 40 anos no deserto, sendo amansado para ser um outro homem. O que nós aprendemos aqui? Os líderes precisam ser vulneráveis. Quando Moisés diz assim no verso 14, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Deus falou, então eu vou te dar a solução. Arruma 70 homens. Eu não sei por que cargas d'água, mas Moisés já tinha os 70 homens. Me parece que naquele conselho lá que o sogro dele, naquela narrativa de Êxodo, capítulo 18, quando o sogro vê Moisés parado lá, atendendo aquele tanto de gente, já havia dado a solução para ele. Agora o líder, ele tem que ter as suas soluções. Por exemplo, eu tenho as minhas decisões como líder, talvez você não vai concordar, mas eu tenho. Por exemplo, se você me mandar um áudio, às vezes eu recebo áudios longos. Eu recebo áudios educados, na sua maioria. Às vezes eu até acho que o áudio é mal educado, às vezes. Mas eu respondo sempre da mesma forma, com muita paciência e tudo. E eu ouço na velocidade 1. Porque eu preciso entender o que a pessoa está falando. Aquela velocidade 2... Não, ué. Eu ouço na velocidade 1. Se a pessoa teve a paciência de gravar um áudio para mim de 10 minutos e 42 segundos, eu terei a paciência de ouvi-lo. Porque deve ser alguma coisa séria, ainda que eu possa discordar de tudo que ela tenha dito. Duro, né? Como líder, eu não podia, reverendo Melquisedeque, contratar alguém, ou os meus filhos, para ouvir os áudios para mim. Ouve os áudios aí para mim, depois responde aí. Respondo com sinceridade, aquilo que eu coloco, e desejo sempre a pessoa, manda um abraço e Deus te abençoe. E não é demagogia, é o que eu desejo. Às vezes eu consigo responder, às vezes eu não consigo responder. Às vezes são perguntas teológicas que só Jesus sabe. Então eu não respondo, falo que eu também não sei, e aquilo que eu sei, eu falo. Se você me procurar aqui no gabinete, eu vou ser o mais honesto e sincero com você, igual eu falo, você chegar aqui e falar, pastor, o que você acha que está errado na minha vida? Vou falar tudo. Que eu acho, pode até ser errado. Não ser uma realidade, mas eu vou falar. Com base na Bíblia, daquilo que eu conheço você, numa orientação clara. Essa é a integridade que o líder precisa ter, que nem sempre é fácil. Era muito melhor quando você vinha aqui no gabinete, eu dar uma levantada de boa. Eu falo, não, você é bom demais. Você é um dos melhores que eu conheço. Sem você, essa igreja aqui não vai. Aí meus meninos estavam assistindo um desenho lá, Léo.
É desenho, tá, gente? Nem sei se é lagarto ou iguana, mas ele falava. Aí ele ia para casa das criancinhas e falava, você já vai entender, falava com as criancinhas. E para toda criancinha ele falava, não, eu só falo com você porque você é especial. No fim, as criancinhas descobriu e ficaram todos frustrados, porque ele falava que só falava com a criancinha ou com o outro porque ele era especial. E na verdade ele falava com todo mundo. Esse é um problema, né? É uma crítica feita num desenho de criança para nós. Sabe quando você chega para as crianças e fala, vocês todos são lindos. Então que seja honesto. Tá? Seja honesto. Até acredito que você entenda que todos são lindos, mas seja honesto. Se não é lindo, igual falar que o homem é bonito, né? Não fala nada. Perguntou, você... Então, eu preciso resolver algumas coisas, você vai para frente. O líder precisa de integridade, e isso é um problema nos nossos dias. Hoje as empresas, as igrejas procuram líderes íntegros. Não são perfeitos, mas íntegros. Quanto mais eu fico velho, a minha palavra e a minha ação têm que andar juntos. E isso não é fácil. É muito fácil falar e não fazer. E aí a gente vai equalizando. Por isso, na minha opinião, como eu falei semana passada, acho um equívoco você ficar seguindo youtuber de 20, 30, 40, 50 anos. Você deveria seguir pelo menos alguém que tem mais de 60 anos e que seja um crente. Se você quer ser rico, segue lá o primo rico. Quer ser pobre, segue o primo pobre. Pessoas que falam para você, você quer ganhar 1 milhão? Aí você fica meio frustrado e fala, gente, eu não vejo nem perspectiva. Aí ele fala, é porque... Né, o primo pobre fala que é porque você é menos inteligente. Ele não usa essa palavra, ele usa aquela outra palavra, mas ele fala que você é menos inteligente. O outro fala que o problema está nos seus ativos. O que é isso, gente? Entendeu? Nem sei o que são os ativos, os passivos, que são os nossos problemas. Agora, nós não queremos mais ouvir pessoas que digam para nós, meu filho, se você vai ser rico ou pobre, eu não sei. Mas eu sei que você precisa ser uma pessoa honesta, que trabalha direito, que honra a sua família, que honra o Deus que você serve e faça tudo de acordo com aquilo que Deus quer. Isso dá muito mais trabalho e isso, meus irmãos, se você for falar isso no YouTube, eu acho que vai ser lá colocado como discurso de ódio. Porque você está atrapalhando as pessoas. Você não está levantando ninguém, você está aí deprimindo as pessoas. Mas é isso que nós precisamos nos dias que nós vivemos, tá? Então, a vulnerabilidade do líder é essencial. Deus, eu não estou aguentando mais. E aí Deus vai prover pessoas para te ajudar. Moisés disse isso e foi isso que acontece. Mas há uma segunda iniciativa de Deus para levantar líderes servos para conduzir o povo de Deus. É a capacitação de Deus. Veja o verso 24 e 25. Nesse ínterim, Deus está falando que vai dar o alimento aqui para o povo. Aí no 24 ele volta no tema da liderança. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Primeira lição aqui. Deus já nos capacitou para fazer a obra dele. Quando eu falo assim, Deus, eu não estou aguentando mais, é algo meu. Mas eu tenho toda a capacitação dada por Deus. Vejam que Deus não vai dar mais do Espírito. Não, vai tirar de Moisés. Vai dizer o seguinte, você tinha condição, porque eu capacitei para isso. Então eu vou tirar de você e vou dar para eles. E eles vão te ajudar. A maioria de nós acha assim, não tem essa condição toda. Mas, meus irmãos e irmãs, somos ensinados de Gênesis a Apocalipse, que homens e mulheres de Deus devem buscar continuamente ser cheios do Espírito Santo de Deus. E em Atos isso fica explícito por conta da narrativa de Lucas, que só homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus é que fazem a obra de Deus. Eu acho muito bonito quando fala assim, e o Espírito de Deus veio e se apossou de Sansão. E ele rasgou o leão, lembra? Vai tentar isso não, nem com pitbull, hein? Ali é uma narrativa bíblica falando. E havia uma necessidade de rasgar aquele leão para ser um indicativo de que ele seria o libertador de Israel. Fala que o Espírito Santo de Deus veio e se apossou de Davi. E ele dedilhava, então, a harpa e o espírito maligno que estava sobre Saul, enviado por Deus, está escrito lá, se afastava de Saul. O Novo Testamento fala, e Pedro, e Paulo, e Estevão, e Filipe, cheios do Espírito Santo de Deus.
Então é o que nós precisamos, estar cheios do Espírito. A capacitação vem sempre de Deus. E se você se lembrar, e eu penso, e foi o que eu disse, Êxodo capítulo 18, o sogro de Moisés deu uma orientação para ele. Falou, sozinho você não vai aguentar conduzir esse povo. Arruma uns homens sérios para te ajudar. E o sogro dele, Jetro, disse o seguinte no verso 21 e 22. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, dinheiro. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão, de novo a expressão, a carga contigo. Todo líder tem que compreender isso. A carga não pode ser um medo para o líder falar, eu não quero ser líder porque tem uma carga. Não, deve ser um encorajamento. Eu já me preparo e sei que Deus vai levantar pessoas para me ajudar. Sempre, continuamente. Mas os homens, as mulheres, precisam ser homens e mulheres de caráter que estejam dispostos a fazer aquilo que Deus deseja. E esse, irmãos e irmãs, é o maior desafio que nós temos. O maior desafio que nós temos. A grande pergunta que nós temos aqui é se nós nos sentimos capacitados por Deus. Se nós respondermos que não, a culpa é nossa. Se você pegou e entendeu a liturgia te colocou num funil até chegar aqui. Primeiro, todas as coisas para a glória de Deus. O plano é dele. É porque e o reverendo Melquisedeque leu 3 vezes esse versículo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não é para mim ou para você. Depois falou que nós precisamos dedicar a nossa vida. E precisamos ser transformados. Não por nós mesmos, mas pela palavra de Deus. Por essa renovação da nossa mente. Então, as minhas concepções de liderança, do que eu quero e de como eu penso que são as coisas, vão ficando de lado e eu vou me conformando com aquilo que Deus quer. E por último diz que isso é vergonhoso, mas é verdade. Nem orar nós não sabemos. Ai de nós, se o Espírito Santo de Deus não corrigisse as nossas orações. E você sabe, se Deus respondesse todas as orações que você fez, o quanto de bobagem você teria feito e arrumado nessa vida. Graças ao bom Deus que Ele responde segundo a sua vontade e não segundo os nossos pedidos. Capacitação. Eu quero ser um presbítero. Então você tem que falar com Deus. Pode falar comigo depois, mas primeiro com Deus. Eu quero ser um diácono, eu quero ser um líder da igreja, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero servir. Eu quero ser uma pessoa melhor. Nós temos que falar com Deus que resolve tudo, que é quem capacita. Deus levou Moisés 40 anos e deixou no deserto para trabalhar no coração dele. Agora ele é o homem mais manso que pisou sobre a face da terra. Mas precisou de 40 anos ali, sabe? Para amansar o coração. Hoje eu não vejo mais isso. Hoje você compra um negócio que é um produto que amacia a carne. Mas minha mãe usava um martelo de ferro lá, uma tábua de madeira. Meu pai comprava os bifes, gente. Ouvia lá da sala. Pá, pá, pá. Ficava resto de carne, tanto no martelo quanto na tábua. E aí você mastigava o bife. Então, às vezes, Deus está precisando amansar o meu e o seu coração. E aí não tem outro jeito, né? Nós vamos para a tábua e bate, até a gente lembrar que nós não somos tudo isso que nos disseram ou que nós imaginamos. Que nós só somos o que somos e fazemos o que fazemos graças a Deus. Graças a Deus, fazemos. Essa igreja há homens e mulheres que servem como líderes, há homens e mulheres que são exímios professores e professoras, líderes de grupos. A igreja é muito bem servida na sua liderança e na sua membresia. Mas o dia que a gente esquecer disso, Deus fala, opa, estão querendo concorrer comigo? Vamos afastar. E outra coisa, não é porque nós somos ou temos capacidade, eu não preciso aprender mais não, isso aí eu já sei, não. Nós estamos sempre como aprendizes aprendendo a direção de Deus. Terceira e última iniciativa de Deus para levantar líderes servos para conduzir o povo de Deus é a ação de Deus. É muito interessante que o verso 28 a 30 diz que Josué ficou bravo. Josué é o auxiliar de Moisés, que lá na frente vai assumir a liderança. E quando ele assume no livro de Josué, vai assumir ainda, a primeira palavra dele falou, Deus, eu não quero não. E Deus fala, não, vai, eu não mandei você ser forte e corajoso.
O homem foi treinado 40 anos por Moisés, ali ele fraquejou. Mas veja o que ele disse aqui, que ainda é o início da sua caminhada. Talvez ele tenha aqui entre 42 e 43 anos. Por isso que eu falo, gente nova como nós precisa aprender. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então foram chamados os 70 anciãos, mas 2 não foram. Eldade e Medade. E aí lá no arraial eles estavam profetizando. Alguém veio correndo e falou: Moisés. Notícia corre, né? Eldade e Medade estão lá profetizando. Josué virou uma fera. Falou: não pode, que negócio é esse? Por que eu sei que Josué virou uma fera? Pela fala de Moisés. Moisés virou para ele e falou assim: você está com ciúme por causa de mim? E esse ciúme é muito comum entre o povo de Deus, né? Espero que nós já tenhamos vencido. Pensou se alguém chegar assim e falar: ai, pastor Marcelo, o reverendo Melquisedeque prega melhor que o senhor. O certo é a gente falar: prega mesmo. Louvado seja Deus. Aí eu vou para casa e falo: tá vendo, fui trazer alguém melhor que eu, ou o problema que eu arrumei? Não é assim que a gente pensa às vezes? O fulano de tal é um exímio líder de adolescente. Aí você fala: nem lembraram do meu nome. Né? Fulano canta como um canarinho. Aí você fala: ninguém nem lembrou de mim. Essa é a nossa noção. Por isso nós gostamos quando Josué fala que vamos proibir mesmo. Fulano chegou agora, vai ter que suar muito para chegar onde eu estou. E não é assim que funciona no reino de Deus. Talvez nós continuamos deixando de lado os eudades e os medades. Mas Moisés não fez isso. Moisés falou assim para Josué: você está com ciúme porque... olha o que ele fala: quem dera se Deus desse o seu espírito para todas as pessoas. Nós não estamos aqui galgando posição de liderança. Nós entendemos que quando Deus nos coloca numa posição de liderança, nós estamos ali, como foi pregado pelo reverendo Melquisedeque no segundo sermão sobre esse tema à noite. Lembra, Jesus chamou os discípulos lá, uma confusão. Tiago e João aproveitaram ali da proximidade e falou: gente, já pensou? Um à direita e outro à esquerda. E eu acho que deu briga ali entre quem ia ficar na direita ou na esquerda, tá? Mas tudo bem. Os outros viraram uma fera. Aí Jesus chamou todo mundo e falou: vocês estão... Lembra, o reverendo Melquisedeque falou sobre isso: vocês estão errados. Isso é lá fora. Aqui dentro o padrão é o quê? É servir. E aí Jesus fala aquela frase extremamente bonita: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha própria vida no lugar de vocês. Então, se nós quisermos entender se nós estamos no caminho de uma liderança serva, essa é a expectativa. Qual que é o nosso problema aqui? A ação de Deus extrapola o nosso raio de ação. Por exemplo, nós não temos mais controle sobre a sexta igreja presbiteriana de Bauru, que é a plantação no núcleo Meridota. Os irmãos que foram para lá, nós não temos mais controle se eles vão ficar lá, se vão voltar aqui. Eu sinto falta deles. Mas também não é eu que decido. Fala assim: por que eu mandei isso? Virtualmente nós mandamos para lá pessoas que tinham condições de ser presbíteros e diáconos da nossa igreja num curto espaço de tempo. Me parece, é o que eu acredito, nós mandamos o que nós tínhamos de melhor para lá. Fala: pastor, você devia ter aproveitado. Aí quem que é? Tomara que eu não sei, né? Os problemáticos mandar para... Às vezes eu é que sou o problemático, né? E tenho que ir. Porque às vezes a gente tem a noção assim, talvez essa seria a solução, né? A gente começa uma igreja, pega aquele núcleo de gente que a gente julga ser problemático, que geralmente não é, tão somente pensa diferente de nós. E aí a gente toma decisões erradas. Se Moisés tivesse essa linha dos 2 milhões de pessoas, talvez ele andaria só com os 100 mil. Eu falo: não, vou ficar só com o pessoal da minha tribo aqui, as outras tribos, cada um arruma um líder aí, vai. Não. Muito complicado. Muito complicado. Nenhum líder aqui, a começar por mim, tem a influência de conduzir todos que estão aqui. Às vezes você ouve mais outro líder do que eu. Por isso que em igreja a gente precisa ter divisão, que não é nossa, é uma visão que vem de Deus, para haver consenso. Por que é divisão? É quando você tem 2 ou mais visões. E é fácil? Não. Cada um de nós tem plena consciência
do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos é o melhor. Que é o problema das empresas aí. A pessoa já entra para quê? Para derrubar o chefe. Não é? Ela já entra para derrubar o chefe. E como o Absalão fala assim, se eu tivesse no lugar desse chefe aí, mas eu ia fazer muito diferente, eu ia fazer isso e aquilo. Que é, penso eu, o que acontece na presidência do Brasil. Né? Todo mundo entra lá e fala que vai fazer, e entra e cada vez fazem coisas piores. Não é? Nunca vi alguém humilde falando, não, eu vou tentar concorrer à presidência do país, mas estou disposto a ouvir conselhos, a pedir ajuda. Não. Você já sabe o que fazer. Cada um arruma um economista que acha que é bom, não é verdade? De Bresser, Pereira até os agora, não, cada um acha, né? Aí você acha alguém que você fala assim, não, esse aqui entende de agricultura, então leva ele também. E pouquíssimas vezes nós consultamos realmente quem seriam as melhores pessoas para nos ajudar. E eu não tenho problema de levar o seu amigo, a pessoa mais próxima a você, desde que ele tenha capacidade para fazer aquilo. Desde que ele tenha condição de conduzir. Então as nossas tragédias são anunciadas, porque nós não cumprimos o padrão de Deus, e aqui eu estou concluindo, de buscar os líderes servos. Mas a iniciativa, como eu disse, não é nossa, é de Deus. Deus continua levantando. Deus continua chamando homens e mulheres que desejam ser líderes servos, e é um processo de seleção, de treinamento e de envio. Deus continua capacitando, e aí nós precisamos ser cheios do Espírito Santo dele. Nem sempre você vai ter o melhor português, nem sempre você vai ter a melhor formação, mas você terá a dedicação de fazer. Nem sempre você terá a maior igreja. Talvez seu alvo como pastor é ter uma igreja do tamanho da igreja presbiteriana lá de Sayang, lá em Seul, 120 mil pessoas. Eu não estou dando conta de pastorear 300, o cara quer 120 mil. Entendeu? E talvez você é um frustrado, porque você tem uma igreja com 50 membros, você fala, gente, esses sermões que eu preparo não é só para 50 pessoas, não. Eu precisava, no mínimo, umas 500 aqui para me ouvir e tal. Nós estamos aqui para servir. Não são as nossas escolhas, nem os nossos desejos. Se eu dou classe numa aula com muitos ou com poucos alunos, se eu canto para muitas ou poucas pessoas, se tem alguém que é melhor afinado do que eu ou não, eu preciso entender, eu sou um líder servo, eu estou me colocando nas mãos de Deus para fazer. Porque aqui entra o terceiro ponto que eu falei, que é a ação de Deus. Nós não sabemos aonde Deus vai nos levar. Duvido que os irmãos que foram lá para a região do núcleo Meridota, em sã consciência falavam assim, não, eu já tinha imaginado que Deus me mandaria para lá. E alguns que pensaram talvez até em ficar aqui, aí nem deu tempo de eu voltar, que eu fiquei uns dias doente para conversar com eles. Deus mesmo falou, e eles entenderam, não, Deus me quer lá mesmo. Entendeu? Como é que funciona? Que às vezes você fala assim, não, tem que ser o pastor para conversar. Não, quem conversa com as pessoas é o próprio Deus. E é Ele que convence o meu e o seu coração. Quais são as lutas e dificuldades que você está passando? Você está com medo de ser um líder? Ah, já fui no passado, estou cheio de decepção, ninguém gostou. Renova o seu coração, a sua esperança. Confie em Deus. Busque ser o melhor líder possível. Busque sempre a ajuda de Deus e o sirva. Nós estamos precisando de homens que se disponham a ser presbíteros, diáconos, professores. Precisamos das mulheres que nos ajudem como professoras também, como líderes de grupos familiares. Precisamos de vocês. Só os pastores nós não fazemos, só os presbíteros, que é o conselho nós não fazemos. Precisamos de todos, juntos, para fazer. Né? A igreja é um corpo onde cada um de nós tem dons, talentos dados por Deus para servi-lo, e nós devemos fazer isso com alegria, até mesmo nas horas difíceis, porque foi o que nós cantamos numa das músicas aqui. Né? Que nós vamos render graças a Deus no deserto ou no momento bom. Amém? Ficamos em pé, nós vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor Deus, abençoa as nossas vidas, derrama do Teu favor, da Tua graça sobre nós. Levanta entre nós líderes servos, comprometidos com a Tua palavra, com o Teu reino, com o Teu senhorio. Se ainda somos arrogantes e prepotentes, que o Senhor amacie o nosso coração e nos ensine realmente que tudo que somos é graças ao Senhor. Que não temamos as comparações. Certamente haverá alguém que é muito melhor do que nós, que é melhor do que nós. Alguém a quem nós somos melhores, mas isso não muda nada. Todos nós estamos sendo usados pelo Senhor.
E no fim de tudo, a glória é do Senhor, e não de nós ou de quem é melhor ou menos melhor do que nós. Que nós paremos com as comparações, entendamos o nosso chamado, o nosso ministério e possamos ser fiéis, possamos honrar o teu nome. Levanta aqui, homens, mulheres, líderes. Nós olhamos para todos que aqui estão como líderes, como homens e mulheres que podem nos ajudar. Desde os adolescentes. E daqui a pouco olharemos para as crianças que vão, à medida que vão crescendo. Então desperta, chama, ajuda-nos a treiná-los e enviá-los, para que o teu nome seja honrado e glorificado. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.